Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o cenário em vídeo. Agora 10 horas e 17 minutos do dia 20 de fevereiro de 2020. Uma manhã agradável, ensolarada aqui em São Paulo, 28 graus. E eu desejo desde já um pregão excelente a todos vocês que me ouvem. Ótimo trabalho, que Deus abençoe a nós e as nossas famílias. Pessoal, eu tenho um convite aqui para vocês, são duas coisas. A imersão técnica eu não tô com o link mais na descrição do vídeo, mas quem quiser entrar na pré-lista é só mandar um e-mail para suporte@toptraders.com.br. Aí a galera vai te passar todas as informações para você poder se inscrever e fazer sua matrícula dia 9 de março. Essa é uma iniciativa para quem quer subir para o próximo nível, alguns degraus, vir comigo lapidar o diamante. E a gente vai fazer um evento gratuito, são duas coisas diferentes, ok? Então, haverá a Semana do Trader, como a gente faz todos os anos, ou Masterclass, ou Semana do Trader, vai ser depois do Carnaval. Então, quando que vai ser a Semana do Trader? Dias 2, 3, 4, 5 e 8 de março, totalmente gratuito, você se inscreve e participa, é fechado para a lista que se inscrever, um evento gratuito, e aí eu vou mostrar minhas operações internacionais, minha carteira internacional, o poder dos mini contratos, como é que eu cheguei a uma carteira de 250% de lucro em 2020, como é que foi a performance da imersão de dezembro, como é que eu cheguei a mais de 300% de lucro na via varejo, se a gente tem uma situação semelhante para o momento, né? Então a gente vai ter inclusive uma situação de um aluno que chegou ao seu primeiro milhão, enfim, aí é só se inscrever. O link da Semana do Trader vai estar na descrição do vídeo. É só nome, e-mail, enviar, não tem burocracia, não tem nenhum tipo de dificuldade aqui conosco. E só para ficar claro, ontem surgiu uma dúvida, né? Os 253% de lucro, pessoal, foram ações mais mini contratos no ano de 2019. Isso comprovado ali pela plataforma da XP, então é algo inconteste, a gente tem a prova ali. E isso foi fruto de muito trabalho, estudo e dedicação. Perfeito? Bom, vamos começar os estudos de hoje falando das bolsas internacionais. A gente tem a correção no exterior, né? Nós temos queda 0,02 no índice FTSE, 0,19 na Alemanha, 0,21 na França. Só que na Ásia teve alta nas bolsas principais, China fazendo um movimento espetacular. Então tá aqui a bolsa de Xangai, ela simplesmente tem uma sequência impressionante de alta. Isso é fruto do que, pessoal? Estímulos do Banco Central. Leiam depois no informe cenário, eu detalhei o que fez o Banco Central de ontem para hoje. Está lá, detalhado. Então as manobras do Banco Central têm sustentado a Bolsa da China em plena recuperação. Então, o que a gente teve? Um Marubozu no dia 17, aquela velha correção na parte alta, e aí praticamente duplica o Marubozu. Quando a gente olha aqui o índice DAX, parecido com as bolsas americanas, né? Uma espécie de ombro, cabeça a ombro invertido, uma correção no tempo, quer dizer, mesmo com a correção de hoje, nada muda a tendência de alta atual, pelo menos por enquanto. E nós temos uma nossa bolsa irmã, né? Que é a Bolsa de Londres, que juntamente com o Ibovespa foi a única bolsa grande que não recuperou os efeitos do coronavírus, né? Ela está acima de um eixo de M a 7.430, tem um M grandão e o MBB, e parece que nós temos também aquele processo da correção na parte alta para depois continuar um processo ascendente. Eu acho que a gente pode tirar essas duas marcações. A marcação, muitas vezes, ela faz com que o investidor deixe de estudar outras possibilidades, né? Eu acho que na Bolsa de Londres nós podemos ter justamente um pivô fundo, topo, fundo, e creio que uma LTA, uma LTB mais curta possa nos ajudar nesse momento, né? A gente traçaria dessa forma, e uma LTB mais curta também. Isso dá uma ideia de um triângulo
que pode ser rompido para cima até antes do possível pivô. Ok? Maravilha. Então, essas são as bolsas internacionais. Vamos falar de mercado doméstico aqui. Petro, Vale Bancos, balanço da Petrobras aí nos holofotes, né? E algumas plataformas estão instáveis. Hoje é um caso sério. O investidor brasileiro ele tem que ser um mágico mesmo. Um mágico, essa é a palavra. Então a Petrobras ela tinha aberto em alta, ela estourou um pivô a 30,28, né? Eu acho que ela pode recuperar ainda durante o dia, vai ter muita volatilidade. A Petrobras teve o maior balanço da história, né? Então aqui tem o Castelo Branco falando pra caramba. Eu detalhei isso no informe cenário também. E eu não consigo ter meu retorno aqui de uma plataforma que eu costumo utilizar. É um caso sério. Como eu falei, o investidor tem que ser um mágico aqui. Por isso que eu treino meus alunos para ter força mental. Mas enfim, nós temos um ponto que é uma cabeça de pivô a 30,28. Aí você fala, caramba, professor, como é que saiu um balanço tão bom e o ativo está caindo? Pessoal, é volatilidade, todo mundo é atraído para o papel, tem uma briga no mercado de opções, então eu acho que ela vai recuperar e ainda vai fechar em alta hoje. É a minha visão. Eu acho que Petrobras é para cima. Aí nós temos a Vale 3. O balanço da Vale estava para sair, acho que não saiu ainda, deixa eu conferir aqui. Acho que vai sair depois do fechamento. Acho que vai sair depois do fechamento mesmo. Foi só o da Petrobras por enquanto. O maior balanço de uma empresa de capital aberto na história, eu acho que é uma situação favorável à compra, né? As médias estão cruzadas para cima, perto de romper um pivô a 53,38, está acima de uma LTB que nós vemos aqui. De algum modo é uma reta pescoço de um ombro cabeça-ombro invertido. Então eu vejo uma situação favorável à compra. Aí nós temos os bancos. Vamos falar de DI primeiro. DI1F25, hoje tem um repique, agora na parte da manhã. E deve ficar entre essa região de 6,050, 5,920. Alguns dados de inflação indicam a possível continuidade dos cortes aqui no Brasil, apesar do Banco Central ter sinalizado que isso não ocorreria. E nós temos o IFNC em um ponto chave aqui, um ponto nevrálgico e muito importante. Tem uma simetria favorável à alta, né? 2 ombros, cabeça e 2 ombros. Ontem tocou na linha que colocaria o IFNC num novo patamar. Esse rompimento falso aqui no dia 18/2 acho que reforça muito uma leitura de recuperação. Está acima das duas médias e a dificuldade é que o desvio vai ser romper. Eu até falei no informe cenário, vai ter pressão vendedora no início dos negócios. Então, o grande barato do mercado, eles vão empurrar para baixo, é o mercado reagir e mostrar que esse marobuzu aqui é forte, que ele não é um fake aqui, que não é compra mão de alface. Ok, aí nós temos BBDC4. Houve um rompimento falso de 2 pontos, 32,11, 32,48. Mesmo com a queda está acima. Então hoje nós teremos um teste da força dessa possível inflexão. Aí nós temos YouTube 4. Né, um sinal muito forte de fundo. Uma região aqui testada aos 32,50. Arame de fundo subiu, repicou um fundo mais alto que o anterior. E agora preservando os 33,95 aqui. Tá bem nessa região, tem o fundo anterior e tem as médias, né? E tem esse topo aqui escondido também a 34,12. Quer dizer, é uma região nevrálgica, né? Então, eu acredito que YouTube segure aqui e continue e preserve o movimento de alta.
ok? Aí temos Banco do Brasil caindo de leve, mas há uma simetria favorável à alta e também um padrão penetrante, né? O padrão penetrante foi feito entre os dias 17 e 18, é o Piercing Line Pattern. Uma correção nas médias eu acho admissível, inclusive está acima desse fundo a 48 com 88, indicando também um rompimento falso. As ações que a gente tem acompanhado, os desafios, Ciel 3. Eu detalhei também no informe cenário, pessoal, recompra de ações por parte da Cielo. É que o cenário está um pouco negativo, mas eu vejo com bons olhos. Isso pode alimentar a nossa busca do desafio pelos R$ 8,00. E tem CVC B3, que é mais um desafio nosso. Né, por enquanto está ali dormindo, ativo, mas eu vejo oportunidade por aqui. E como destaque do dia, essa ação é o ativo de estimação do meu filho, que é Santos Brasil. Eu vou colocar como destaque aqui. É o ativo que tem de longe o maior peso na carteira dele. Só que essa ação, eu vou esmiuçar aqui para vocês. Ela fez um padrão muito claro que haveria uma correção mais forte. Aí o que ele vai fazer? Ele está comprando mais. Isso carteira dele, tá? Totalmente independente da minha. Ele está aprendendo, tem autonomia dele. Inclusive nós temos 2 ombros de cada lado, 1, 2, 1, 2, tá? Então aqui claramente é um ombro cabeça a ombro. A neckline foi rompida e é um movimento raro, porém muito interessante. É um gap de... Esse é o típico gap de fuga. Percebe aqui? Existe uma região enrolada, tal. Um oco é uma figura sinuosa que causa um desgaste emocional para quem está comprado ou vendido. E em fuga, ela começou um movimento corretivo e veio até essa região de suporte aqui no fundo de outubro. Aí ontem houve uma barra provavelmente de ignição. Na minha opinião, um sinal de compra. Né? Então, a gente pode inclusive marcar esse fundo a 6,75. Né? Rompimento falso, então é um movimento que deve ter sua continuidade em um processo de recuperação. E é claro, o Santos Brasil foi uma ação diretamente afetada pelo próprio coronavírus, né, pessoal? A economia da China, em partes, está paralisada, é uma empresa que atua no Porto de Santos, então é até meio óbvio, né, esse movimento corretivo, mas como lá tem recuperado, aqui tende a fazê-lo também. Então esse é o meu destaque. Aí falemos de Via Varejo, VVR3. VVR3 é uma excelente esposa, né? Rompeu uma congestão e está trabalhando na parte alta do Marubozu de ontem. A máxima 16,05, hoje 16,04. Não tem gap aqui, mesmo que corrija, não tem nenhum sinal de topo, de nada do gênero no ativo. Ok? E aí eu não estou fazendo pedidos do YouTube, eu vou fazer o quê? Balanços corporativos. Ok? Então a Petrobras eu já falei, é um ativo fixo, saiu o balanço. Aí tem o GPA3. Esse papel é uma encantada realmente, né? Ela saiu o balanço. Ela tinha uma espécie de oco aqui, já chegou a cair quase 8%. E o que ela está fazendo agora? Ela tem uma região nevrálgica aqui em torno de R$ 23,00, 22,84. Se ela passar daqui para cima, ela tende a recuperar aqui, voltar e de repente gerar oportunidade ou alguma coisa do gênero. Aí tem a Marfrig, daqui são os balanços corporativos. A Marfrig, ela rompeu um triângulo simétrico clássico. Esse processo, pessoal, ele é inverso ao que nós vimos na Santos Brasil. É um gap de fuga que levou a um movimento esticado de alta. E sendo sincero, eu, se tivesse comprado, colocaria uns 70% do lucro no bolso. E se ela perder 13,50, eu colocaria o restante. Mas uns 70% eu já colocaria nessa abertura. Opinião minha, porque está esticada. O código da GPA, que saiu o balanço, eu não lembro.
Será que é essa aqui? Não é. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui no fundamentos. GPA. Cara, eu não sei. Deixa eu ver, colocar a parte C. Eu confesso que eu não sei o código da GPA. E depois, se alguém souber, aí me fala que eu faço o estudo aqui. Aí nós temos Temo é boa, né? Temos Fleury. É um outro balanço. Uma ação em tendência primária, secundária e terciária de alta. Fez um grande repouso e decolou. Tem uma volatilidade histórica baixa, por isso que o movimento é sinuoso, ele é lento. E olha, o ativo tem um oco. Mas não significa que ele vai ser acionado. Como é que eu trabalho nesse tipo de caso? Eu pego o segundo ombro, que nesse caso é mais baixo. Qual que é o segundo ombro? 32 com 23. Se ela romper, é compra, porque anula o oco, praticamente. Agora, é possível que rompa? E faria um pivô também, fundo, topo, fundo mais alto, ó. E aí faria também um pivô de alta. Então, uma situação interessante. Até mais para administrar do que para entrar, na minha opinião. E aí nós temos RADL e temos Burger King. RADL13 é uma ação que nós tivemos na nossa carteira do grupo ano passado, ou de 2018 para 2019. A gente ganhou uma bolada nela. Nós saímos para entrar numa empresa com maior volatilidade histórica, 1,28, eu explico isso direitinho na imersão. E pessoal, tá perdendo uma LTA, eu sairia e partiria para outra ação, simples assim. E nós temos Burger King, que meu filho adora. BKBR3. Burger King configurou um rompimento falso de 15,50. Aqui foi fora da banda, adentrou a banda. Nós tivemos um arame de fundo, compra. E essa queda talvez seja oportunidade. Né? Você tem uma configuração altista, aí uma mega queda dessa intraday é uma ideia. Correto? Maravilha. Então falemos agora, antes de falar de BOV, BOVA11, mini índice e mini dólar, então falemos do VIX. Nós temos aqui o VIX no pré-mercado, né? Tá subindo, mas eu ainda acho que ele vai buscar 12 dólares. O Dow Jones, fechamento de ontem, veio na média, mesmo que abra caindo. Deve até acontecer, mas eu acho que tende a recuperar ou ao longo do dia ou amanhã. Né? Tá caindo 0,15 o S&P, 0,18 S&P, 0,15 Dow Jones, 0,21 Nasdaq. EWZ caindo 0,48. Então, no caso do S&P, máxima histórica, mesmo que abra caindo, deve recuperar. Índice Nasdaq, eu vejo da mesma forma. Aí nós temos Crude Oil WTI. Correção na parte alta, deve continuar subindo, assim como o Brent. O Brent Crude Oil também. Criptomoedas, Bitcoin. O Bitcoin, ele tem uma configuração de saída de posição ontem, porque fez um topo mais baixo que o anterior. Para quem estava comprado ainda insistiu.
para esperar a nova oportunidade. Então o momento, na minha visão, é de liquidez. A saída já ocorreu, né? O Litecoin tem uma figura que parece um oco também. Aí nós temos o Ethereum, né? Parece um topo duplo aqui. E o Monero. Sempre em dólar, né? Uma configuração de topo também. A saída já ocorreu faz tempo. Uma espécie de pinça, distribuição aqui em cima. Então, momento é de liquidez, aguardando oportunidade. E aí, falando de Ibov, Ibova11, mini índice e mini dólar, nós temos aqui o Bova11, né? Ontem ele rompeu essa linha de tendência de baixa. As médias estão levemente cruzadas em modo compra, mas ainda flat. E é uma correção sobre as médias, preservando o Marubozu. Eu não acho que nenhum sinal de alerta mais forte por enquanto. O Ibov também fez o Marubozu, está preservando pelo menos a metade, ou o primeiro terço aqui acima das médias. É um teste realmente, eu esperava por isso, eu comentei no cenário até antes da abertura, eu fiz mais cedo justamente por isso. E hoje é a primeira prova de fogo e amanhã no fechamento semanal. Aí nós temos o dólar, pessoal. O dólar insiste ainda no movimento altista, na ausência de leilões pelo BC. Está 20 pontos acima do ajuste. Se ele perder o 8, 385 e 500, seria um rompimento falso e aí sim nós teríamos realmente uma ideia de topo duplo. Mais ou menos o seguinte aqui. Eu acho que quem está comprado deve estar ansioso para realizar. E quem está vendido, eu não acho, por exemplo, que seja um ponto... Mais ou menos aquela história. As camaradas segurou até aqui. Por isso que tem que ter um manejo de risco justo. A gente tem um mini contrato para cada 15 mil reais de patrimônio. Então dá para segurar a onda. Em algum momento ele vai arrefecer. Tem essa LTA. E aí eu acho que ele vai passar um bom tempo caindo quando isso ocorrer. Então o primeiro ponto que mostraria a fraqueza 4, 385 e 500. E depois o 4, 378, né? E nós temos uma linha mais curta aqui que eu tracei também. Por enquanto o BC não anunciou leilões. Uma das razões, né, para essa alta monstruosa do dólar é justamente o DXY, né? Que é o dólar contra uma cesta de moedas. Né, está numa região de resistência no semanal, 99,67. Se perder esse ponto deve corrigir bem, aí provavelmente enfraqueceria o dólar aqui no Brasil também. E nós temos o USD-BRL, que a galera do Forex gosta, que traz praticamente um dólar à vista. Qual que é o ponto aqui? É o 4,381. Se ele for perdido, aí poderia configurar um topo duplo e até trazer o dólar aqui para essa base. Mas precisa começar. Ok? E no caso do mini índice, o pessoal do Cartesian está corrigindo o mini índice lá. Tem um pequeno equívoco, logo vai estar ok, assim eu espero. Nós temos o mini índice em uma região chave, né? Uma LTB, né? Ontem um forte Marubozu. Hoje uma LTB, ontem e hoje sendo testada, né? Ainda está preservando as médias, é uma região que pode, inclusive, depois se houver um rompimento de 17,700, acionar um pivô de alta. E um ombro, cabeça a ombro invertido também, seria uma figura dupla aí. Duas situações que favorecem a compra. E nós tivemos, sem dúvida nenhuma, uma batida ali onde o mini índice sentiu. Ele tentou transpassar essa LTB aqui, a gente vai ver mais detalhada num gráfico de 30 minutos. Ele tentou 1, 2, 3, 4 vezes ontem, nas últimas 2 horas de pregão, não conseguiu. E agora ele tentou nesse candle e nesse candle, e ele precisa ficar acima do 116,500 para não passar uma ideia de topo duplo. Corrigiu na média, então uma reação impulsionaria, talvez pela força desse movimento anterior. Ok? Pessoal, então é isso aí. Eu vou deixar o link da Semana do Trader, que vai ocorrer depois do Carnaval aí para vocês, e também no nosso grupo gratuito do Telegram. Então saúde e paz a todos, um excelente pregão, pessoal. Valeu!